Se o que eu vou falar aqui for uma mentira, você pode me chamar de mentiroso. Mas se for uma verdade, você vai deixar um glória a Deus aqui nos comentários. Quando você abre a boca para falar o que você vai fazer, quando você expõe o seu pensamento, quando você conta sobre um projeto, quando você fala sobre um plano, há uma grande probabilidade de o diabo ouvir através de alguém, de o diabo ouvir através de pessoas e começar a interferir nesse projeto. E você vai usar toda a sua força, todo o seu poder para fazer isso acontecer, para fazer aquele projeto dar certo. Só que o projeto vai ficar amarrado. Então, eu sou muito crente na seguinte sistemática: de você construir em silêncio. Silêncio entre você e Deus, e deixar que o resultado e o sucesso deem o grito de vitória por você, dizendo: ele conseguiu, ele conquistou, ele fez. Todas as vezes que você abrir a boca para dizer algo que você quer fazer, que você acha que pode compartilhar com todo mundo, não esquece disso. Não conta, faça em silêncio. Agora, chegou a sua vez de dizer: o que eu falei aqui é mentira ou tem realmente um fundamento? Se você já fez ou já passou por essa experiência, me conta aqui nos comentários, porque eu já quebrei muita cara até aprender que é melhor construir calado do que projetar gritando. Eu não quero te assustar nem nada, mas evita falar para qualquer pessoa o que vai acontecer com você nos próximos 3 dias. Evita falar. Porque quando a gente celebra uma vitória em silêncio, é menos provável que as pessoas vejam e queiram atrapalhar. Então hoje eu venho te dizer isso aqui, olha. Nos próximos 3 dias, Deus vai alegrar o teu coração de um jeito como você nunca recebeu alegria. E quando começar a viver essa alegria, não conta nada. Isaías 55 diz assim: assim como a chuva que desce do céu para a terra e molha o chão e rega o solo e para lá não volta, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Antes faz o que lhe apraz e para ele mesmo não volta vazia. Escuta isso, nos próximos 3 dias, você vai viver dias que só pertencem a você e Deus, tá? Então não conta para ninguém, para não estragar e não ser frustrado. Sangue por sangue, até um mosquito tem o seu sangue. Se um inseto pousar agora aqui no meu braço e me ferroar, esse inseto já tem meu sangue. Aí eu te pergunto: isso torna ele da minha família? Isso faz dele um ser que eu preciso dar atenção? O problema é que alguns parentes, por terem o nosso sangue, acham que podem fazer tudo o que quiserem, só nos procurarem quando tem necessidade, só ir ao seu encontro quando está precisando de ajuda. Essa mensagem aqui vai falar com muitas pessoas, porque tem gente que tem o teu sangue, tem o teu contato, tem o teu número, mas infelizmente só lhe procuram quando precisam. Ninguém se preocupa se você já comeu, tomou banho ou se tem alguma conta atrasada. Mas quando precisam de você, é para você que ligam. Porque para essas pessoas, você sempre está pronto para resolver o problema de todo mundo. Mas quando chega na sua vez,
Ai, se não for Deus, se não for Deus, a coisa fica muito séria. Agora conta pra mim aqui. Eu falei verdades ou falei alguma besteira? Me responda. Se for capaz, você só não sabe ainda. Mas o que está prestes a vir para você, o que está prestes a chegar para sua mão, vai fazer você lembrar de uma promessa antiga. Uma promessa que Deus fez a você e você até que praticamente esqueceu. E eu vou te dizer isso aqui. Aguarda, mas aguarda com fé. Porque a bênção que está chegando para a tua mão vai fazer voltar tantos sonhos a existirem no seu coração. Sonhos que você achava que não tinha condições de realizar. Através dessa bênção, você vai dizer: Deus falou e Deus cumpriu. Eu não preciso demorar aqui. Se você concorda com a bênção que vai chegar para você, deixa um amém aqui nos comentários e já escreve: eu tomo posse. Tem gente que já começou a ficar um pouco assustada. Não estão conseguindo nem olhar nos seus olhos. E você já percebeu que tem gente estranha, agindo de um jeito que você não esperava que agissem. Tudo isso porque perceberam, já notaram que você anda desconfiada. Desconfiada da maldade, desconfiada da falsidade. E eu vou lhe dizer uma coisa. Muito breve, muito breve. Anota isso. Muita coisa vai ser desenrolada e você vai saber. E esse bando de gente falsa vai precisar se ausentar da sua vida. É só questão de tempo. Deus vai te mostrar. O que está escondido, Ele vai revelar para você. Tem alguém muito próximo de você que vive torcendo para a sua vida ficar de cabeça para baixo. Algumas pessoas acham que feitiço só é feito quando se acende uma vela, quando se sacrifica um animal. Mas existem feitiços, porque o mundo espiritual é invisível. Quando você deseja o mal de alguém, você já está fazendo um feitiço. O seu desejo, a sua energia negativa já foi direcionada. Sabe quem recebeu? As forças opositoras. Tem alguém muito próximo de você. Uma pessoa que quer tudo, menos ver o seu bem. É difícil. É horrível lidar com gente assim. Tem gente que é muito complicada. Algumas pessoas não têm estrutura psicológica nem para ver você bem. Quem dera lhe ver de posse de vitória. Anota o que eu vou te dizer. Essa plateia que se organizou, essa plateia que se montou, esse grupo de Satanás que se juntou para ver a sua queda, vai precisar estar muito bem da visão. Eu vou repetir. Essas pessoas que se juntaram para ver o seu mal, para ver a sua queda, para ver a sua ruína, para ver o seu final, para ver o seu fracasso, para lhe ver na lama, vão precisar estar muito bem da saúde ocular, com a visão boa. Porque não é para exaltar você não, mas é para glorificar a Deus. Essas pessoas que querem lhe ver na ruína vão ter que ver que a praga e o feitiço delas não atingiu você. Vai ser igual clara de ovos no meio da batedeira. Quanto mais bate, mais cresce. Tu entendesse? Então toma posse aí. E já declara: eu creio. O feitiço caiu por terra. E o nome de Jesus glorificado. Jesus me pediu para eu te entregar hoje essa palavra aqui. E eu tenho certeza
que não foi obra do acaso e nem tampouco o talvez que lhe trouxe para receber. Então eu peço que você preste atenção, porque a mensagem vai ser direta e eu sei que essa palavra aqui não vai falhar com você. Gênesis capítulo 3, versículo 2, diz assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis, não coma dele, nem toque nele, para que não morrais. Talvez você já tenha lido essa mensagem aqui e com certeza alguém já reproduziu ela. Mas eu não acredito no acaso, eu não acredito no talvez. Eu acredito em direções proféticas. E isso que eu vou falar aqui eu tenho certeza. Essa mensagem não chegou para você por acaso. É o próprio Deus lhe encaminhando para abrir os seus olhos. Então reflete nisso aqui. Deus havia deixado um direcionamento, Deus havia deixado uma ordem. Deus havia falado para Eva, para Adão, das tais coisas que não deveriam ser feitas dentro do Éden. Mas, como a expressão bíblica diz, que a serpente, ela era a mais astuta das alimárias, ela se aproxima de Eva. Ela se aproxima e começa a fazer sugestões. Ela pergunta, ela faz um tipo de questionário. O problema já começa aí, porque Eva permite que a serpente se aproxime. Posso falar? Toda serpente deve ser mantida longe de você. Toda serpente deve ser mantida longe da sua vida, longe dos seus caminhos. E eu não estou falando de serpente e animais. Eu não estou falando da serpente réptil. Você está entendendo? O problema maior, em algumas hipóteses ou em algumas vezes da nossa vida, é darmos oportunidade para certas serpentes se aproximarem de nós. E após a aproximação, olha o que acontece. Versículo 1, ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quando a serpente faz a pergunta, eu não estou aqui para ser juiz de nada, mas seja sincera, se aquela mulher tivesse dado o silêncio como resposta, a coisa era outra. Isso aqui é direcionamento de Deus. O que eu estou te falando é direcionamento de Deus. Se Eva não responde à serpente, o resultado é outro. Ela vai dar atenção à serpente. Eu consigo aprender, isso aqui é um tapa na minha cara. É Deus falando através da sua palavra, diante de uma atitude de Eva, que serpente não merece atenção. Serpente não merece ser percebida, ou melhor dizendo, respondida. Porque quando você percebe uma serpente em matéria de maldade, a primeira coisa que você tem que se manter é longe. A serpente pergunta e Eva responde. Olha aqui. Começa a aplicar isso na tua vida. Não responda a algumas perguntas que algumas serpentes têm lhe feito. Não responda a algumas perguntas que certas serpentes andam lhe fazendo. Parar para conversar com a serpente é arriscar alto. E às vezes o prejuízo é irrevogável. Às vezes não volta. Quando a serpente se aproxima, ela se aproxima com intenções. Eu vou colocar minha Bíblia aqui para poder falar com você de forma mais gesticulada.
Sempre que uma serpente se aproxima, ela já tem tudo planejado na mente dela. A serpente já tem horário, ela já tem o assunto. Tu tá entendendo o que Deus está falando contigo? A serpente já tem o projeto, ela já tem um planejamento na mente dela. Não foi à toa. Coisa linda, Jesus. Não foi à toa que essa serpente se aproximou de você de novo. Não foi por acaso. Não foi coincidência. Não foi o talvez. Não. Essa serpente só se aproximou de você porque ela já tem o plano. Já está tudo planejado. Ela já sabe o que deve dizer. Deus está falando. Deus está falando. Ela sabe, ó, aqui, ó. Já maquinou. A serpente se aproxima de Eva e ela lança uma pergunta na intenção de ter a resposta. Tem gente se aproximando de você já com uma pergunta pronta, na intenção de ter a sua resposta. Mas se você responder, você pode ter sérios prejuízos. Se você responder, você pode ter sérios prejuízos. Serpente não se responde, serpente se afasta. Toda serpente é rasteira. Eva parou para ouvir. Eva escutou a serpente. Eva considerou o que a serpente disse. Ah, Deus. Eu não conheço sua história. Eu não sei quem é você. Mas o Senhor manda te dizer assim: deixa a serpente longe. Deixa a serpente distante. Não se aproxima da serpente. E se a serpente tentar se aproximar de você, fica longe dela. Fica longe. Algumas pessoas não mudam. Alguns comportamentos serão os mesmos ontem, hoje e amanhã. Mas eu acredito, Roberto, que Deus pode transformar. Eu também acredito. Eu acredito que Deus muda, Deus sara, Deus cura. Acredito que Deus dá vida. O Deus que faz descer a sepultura é o Deus que faz subir da sepultura. Salmo 139. Mas eu também tenho certeza que algumas pessoas não querem ser mudadas. Algumas pessoas não querem perder alguns costumes, alguns hábitos. Elas decidiram levar para a vida. Como, por exemplo, Judas. Judas passou 3 anos e meio ao lado de Jesus. 3 anos e meio. Mais ou menos. Sendo discipulado, ouvindo as pregações, ajudando, fazendo ações. Mas no final foi traidor. Caim nasceu no mesmo útero que Abel, mas foi covarde, tirando a vida do seu próprio irmão por inveja. Inveja da atenção que Deus dava para ele e não para Caim. Ah, mas Deus foi injusto. Deus não foi injusto. Deus sonda o coração de cada um e vê aquilo que cada um oferece. Se fosse só para considerar as falhas, eu nem estaria aqui, porque eu não sou digno, mas Deus conhece o que está do lado de dentro. 1 Samuel, capítulo 16. Não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está do lado de fora, mas eu, o Senhor, vejo o que está no coração. Entendeu? Mantenha a serpente longe. Mantenha a serpente longe. Aproveita agora aqui e sela essa palavra escrevendo: manterei a serpente longe. Escreve agora aqui, escreve, vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Manterei a serpente longe. Escreve assim: manterei a serpente longe. Isso, deixa registrado. E você não vai rejeitar essa oração que eu vou fazer por você nesse momento. Agora eu quero orar por você, tá?
Você vai colocar o seu nome aqui nos comentários. Roberto, eu tenho uma causa aí na justiça que eu quero apresentar. Eu tenho pessoas da minha família que não estão bem. Eu tenho problemas de saúde que eu quero apresentar em oração. Coloca aqui nos comentários. Um dia alguém me perguntou por que é que nós temos que escrever nos comentários. Escreve quem quer e quem crê. Desde o começo da minha caminhada aqui na internet, desde quando eu comecei os meus projetos, desde quando eu comecei a me situar aqui nas redes sociais, quem me acompanha desde o comecinho, lá no Kawaii, sabe que nas lives eu dizia, eu faço desses comentários um bloco de nota digital, um bloco de notas digital. E eu creio que enquanto você escreve, Deus contempla e os anjos de Deus são ordenados para contemplar e realizar os seus pedidos. Eu dizia isso em uma oração pela fé. Então os comentários não são apenas comentários. Eu considero como um bloco de notas digital. E creio que quando você escreve, Deus já viu a sua fé, pela fé. E o nome disso também é legalidade. É quando você concorda com aquilo que o servo, o profeta, o sacerdote mencionou debaixo da graça de Deus e da luz da revelação que ele entregou. Entendeu? Então você vai escrever aqui o seu nome, a causa que você quer apresentar e em seguida, já prepara um copo com água aí que eu quero consagrar. Prepara o seu copo com água. Quero consagrar em nome de Jesus. Tá bom? Vai buscando o copo com água, porque nesse momento eu vou orar com você, pedindo para Deus, aquele que tudo pode e tudo faz. Senhor dos exércitos, glória e honra ao teu nome. Te louvo e te exalto. Suplico sua misericórdia. Eu imploro sua benevolência. Pai, eu sou necessitado de ti. Tenho certeza, convicção, desde sempre, que se não fosse o Senhor na minha vida, eu nem aqui estaria. Pai, nesse dia de hoje, eu coloco a minha vida, eu coloco os meus sonhos, eu coloco mais uma vez a minha fé em evidência, porque ainda que eu ore e o Senhor não me responda, eu continuo crendo, porque eu não te sirvo, Deus, pelas respostas. Eu te sirvo por tudo que o Senhor já fez. Eu te sirvo porque o meu coração se inclina para isso. Até porque o nosso relacionamento contigo não deve ser um relacionamento de troca, de barganha. Nós te servirmos por interesse. Eu te sirvo, Pai, porque a minha alma necessita do teu abraço, do teu refúgio. O Senhor é o melhor relacionamento que um ser humano pode ter, um relacionamento com o Eterno. E nesse dia de hoje eu apresento cada pedido de oração que é colocado aqui. Nesse dia de hoje eu peço ao Senhor, visita essa pessoa que escreveu o nome do parente, escreveu a causa, essa pessoa que fez o seu pedido de oração, meu rei. Eu apresento essa vizinhança que está aí, nesse bairro, aonde esse tanque de guerra reside. Que todas as obras do mal, todas as forças contrárias batam em retirada. Olha, Deus, eu sei que nós estamos aqui por misericórdia sua e não mérito nosso. E nesse momento, eu faço um apelo, Pai. O Senhor tem contemplado a luta de cada um de nós. O Senhor sabe aonde fere, aonde dói, aonde machuca. E por isso, eu suplico hoje um bálsamo em cada vida. Cada pessoa dessa que tem sofrido, tem chorado, tem estado amargurada. Cada pessoa dessa que tem estado em um momento difícil. Pai, visita ela. Essa depressão, essa ansiedade, esse medo, essa frustração. Senhor dos exércitos, glória e honra seja dada ao Senhor.
Nada além de ti, nada fora de ti, nada igual a ti. Jamais haverá, nunca houve ou haveria. E por isso, nesse momento, eu coloco essa vida diante dessa oração, apresentando pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada vida dessa, em nome de Jesus. Você, em concordância, escreve amém. E eu quero orar agora consagrando o seu copo com água. Já pegou o copo com água? Escreve aqui nos comentários, já peguei, tá? Escreve aqui, já peguei. Só você que pegou o copo com água, já escreve. Peguei o copo. Pegou o copo? Escreve aqui. Só para poder ficar registrado. Segura o recipiente com água. Senhor Jesus, ainda em sua presença, eu suplico tua misericórdia. E eu peço, meu Deus, concede livramento e glorifica o teu nome através da ingestão dessa água. Purifica as enfermidades, repreende os vícios. Pai, que o simbolismo dessa água consagrada promova a glória do teu nome. O Senhor disse que aquilo que pedirmos crendo em oração, receberíamos. Quantos profetas do Antigo Testamento fizeram ações? Moisés colocou o sal nas águas amargas de Mara e tornaram-se doce. Elias com a sua capa fazendo sinais e prodígios. Senhor, Sansão com a queixada de um jumento fazendo sinais e prodígios. E nesse momento eu profetizo que enquanto essa água for tomada, o seu nome será glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quiser agora enviar para alguém, esse momento de fé, esse momento de comunhão, você vai enviar. Clica na seta e manda para mais uma pessoa, porque eu tenho certeza, eu acredito, que aonde essa oração for reproduzida, a glória será dada a quem é devida, a Jesus Cristo de Nazaré. E a oração fará o seu propósito ser cumprido, que é abençoar vidas, direcionar e fazer o que apraz o Espírito Santo. Amém? Então, seja um mensageiro de Deus hoje. Antes de sair daqui, já encaminha essa mensagem para uma pessoa. Aqui embaixo, já encaminha. Tá bom? Que a mão do Senhor te guarde, te livre e te abençoe por onde você passar. Em nome de Jesus.